Oi pessoal, tudo bem? Vamos então a mais uma resenha. Hoje vocês já viram a resenha do Vermelho Sangue, da Larissa Siriani. E agora eu vou fazer, volto com vocês para a resenha do Morro dos Ventos Uivantes. Que é esse aqui, ó. Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Bront, né? Do selo Lua de Papel. Como vocês podem ver, é o preferido da Belle e do Edward. A Lua de Papel é um dos selos da Leia, né? A editora Leia. Então tá aqui, Morro dos Ventos Uivantes, pela Emily Bronte. Eu acho que é Emily Bronte. Não sei se é Emily Bronte, quem souber me corrige, por favor. Vamos lá. Morro dos Ventos Uivantes conta a história de Cat e Radcliffe. A Cat é da família Earnshaw, que mora no Morro dos Ventos Uivantes. E mais pra frente vocês vão conhecer no livro a família Linton, que mora na Granja dos Tordos, que é um pouquinho mais afastada. O Radcliffe é um menino que o pai da Catherine encontra no meio da rua numa das viagens dele e leva pra casa, né? Ele fica com dó do menino que fica na rua e leva ele pra casa. O Radcliffe foi o nome que eles deram pro menino, que até então ninguém sabia o nome dele, então esse foi o nome adotado pela família. O pai da Cat gostava muito desse menino, então até a morte do pai dele, o menino foi muito bem tratado pelo pai, né? Pelo pai da Cat. E a Cat também gostava muito dele, eles se tornaram bons amigos. Já o Hindle, o irmão da Cat, ele não gostava do Radcliffe. O Radcliffe, pelo que eu pude entender no livro, era um menino de cor, né? E assim, ele quando criança era uma criança normal, né? Era bem assim, bem alta, como qualquer criança, e vivia pra baixo pra cima brincar com a Cat, tudo, etc. Mas com o tempo, por causa dessa... como ele começou a perceber que quando o pai da Catherine morresse, ele não ia ser bem tratado, né? Que ele não era muito bem-vindo na casa, a não ser pela Catherine. Então ele começou a se tornar um pouco revoltado, etc. Então assim, no livro ele vai contando, o livro é contado, é narrado pela senhora Jean, a governanta, né? Que essa governanta, ela vai contar a história para o Sr. Lockwood. O que acontece? O Sr. Lockwood, em 1801, ele vai morar na Granja dos Tordos, né? E aí ele conhece alguns dos personagens, né? Tanto Linton como Earnshaw ele conhece, e aí ele acaba, como a senhora Jean é governanta dele naquele momento, ela conta pra ele, né, porque ele fica muito curioso com o que ele vê lá, né, com as cenas que ele vê lá, e ele fica muito curioso, então ela começa a contar a história pra ele, e ele pede, ela vai contando. Então assim, eu fiquei muito curiosa pra ler esse livro, porque que eu gostei da capa, é uma capa bonita, vocês podem perceber, né, é uma capa bonita, eu gostei bastante dela. Eu gosto de capas assim, escuras e bem, eu gosto. E porque falaram muito bem na internet. Então se você for pesquisar várias resenhas, o pessoal fala muito bem, que é um livro muito romântico, que é uma história de amor assim, muito profunda e etc, etc. Bom, assim, não que eu não tenha gostado do livro, eu gostei, é uma história assim, interessante, né? Eu fiquei confusa algumas vezes em várias partes, entendeu? Porque eu já não sabia mais quem era quem no livro, eu não conseguia identificar o Radcliffe, entendeu? Porque fala de um jeito e de repente muda, e eu acabava ficando meio confusa de como ele era. Por isso que eu falei no começo que eu creio que ele seja de cor, porque isso foi uma coisa assim, fala várias vezes da pele escura, mas de repente fala de uma outra maneira como se ele não fosse, né? Então eu me senti um pouco confusa. Mas assim, em nenhum momento eu consegui enxergar uma história de amor entre a Catherine e o Radcliffe. Por quê? Porque o livro, ele conta muitas brigas, né? Pessoas
sempre, como naquela época, né, eles mostram que a pessoa pegava uma gripe e morria muito fácil. Então, assim, era pessoas morrendo, família morrendo, um personagem da família morrendo por causa de gripe e etc. Então, assim, aí briga porque um não gosta do outro, e aí conforme eles foram crescendo, um foi pegando muita raiva do outro, então um se torna completamente avarento sabe, e não quer ver o outro longe, e o outro se torna muito grotesco, muito rebelde, muito revoltado e quer realmente muito mal ao outro. Então, assim, e ela vai contando, né? Ela vai contando desde criança até, né? Eles tinham que uns 8, 9 anos mais ou menos, uns 10 anos, e chega mais ou menos até uns 20 e poucos anos na verdade, de alguns dos personagens, né? E vai contando, a senhorita Jean é muito engraçado, porque assim, ela vai recordando, né? Não é uma coisa que está se passando naquele momento. Ela conta o que já se passou. Então, assim, o que eu achei muito interessante é que a memória dessa mulher é uma coisa fantástica, porque ela conta, assim, muitos detalhes, né? Lógico, é o escritor que está contando, mas assim, a história é narrada por ela, né? Coisas que que ela lembra, né? Então, assim, é muito engraçado porque ela lembra de todas as falas certinho, de todos os detalhes e coisas assim bem fantásticas. Então, assim, essa parte eu achei até legal, né? É meio estranho talvez uma pessoa lembrar de coisas assim, mas tudo bem, é válido porque é um livro, entendeu? É válido. Mas o que acontece? O fato que me chamou a atenção era realmente, eu fiquei muito assim, ansiosa para ver esse amor todo, né? Tanto é que fala aqui, ó, se o amor, lógico, tem essa frase, né? Se o amor dela morresse, eu arrancaria seu coração do peito e beberia seu sangue, né? O que o Radcliffe fala pela Catherine. E aí o que ela fala, meu amor por Radcliffe é como uma rocha eterna. Eu sou o Radcliffe, diz a Cat do Radcliffe. Então, assim, realmente, existem algumas frases já bem na metade do livro, onde ela fala, né, que ela gosta dele, que ela ama ele, que ele é o tudo dela e ele é o tudo dele. Mas em momento nenhum do livro eu vi nascer e crescer esse amor, entendeu? Eu não sei se eu não consegui interpretar, pode ser assim, um problema de visão minha, tá? Não tô falando mal do livro, principalmente porque eu gostei do livro. Apesar de não ter visto essa história de amor toda, eu gostei do livro. É uma história interessante, né? Vai contando que ela vai conhecer a outra família, eles vão conhecer a outra família, que são os lindos, que ela vai conhecer se eu não me engano o nome do menino é o Edgar, né? Que mais tarde vem a ser o marido dela. É, e e a irmã do Edgar vem a ser, se eu não me engano, é a irmã do Edgar que vai casar com o Radcliffe, né? Eles vão meio que se desencontrar, é isso mesmo. A irmã do Edgar vai se casar com o Radcliffe e aí vai contar, vão ter novos personagens, né? Vão se passar o quê? A história do Lockwood da Jean vai se passar um ano, né? É o tempo que ela vai demorar para contar toda a história, que ele vai ficar lá pela Granja dos Tordos, ele vai se voltar, é um ano, né? Mas toda a história em si dura em torno disso, dos 10 anos, mais ou menos de uns 10 anos deles, assim, quando eram crianças, até a maioridade deles e logo em seguida também um pouquinho conta um pouco o repertório dos filhos, né, dos herdeiros. Então, assim, aí vai ter a esposa do Ringold, que é o irmão da Cat, que ele, que o filho deles também, etc, etc. Então, assim, mostra bastante no livro a,
essa coisa de uma família querer agredir a outra, de um não gostar do outro e querer uma vingança muito forte. Mas para pro Radcliffe querer se vingar da família da Cat, ele vai fazer os próximos sofrerem, né? Ele, por exemplo, o Radcliffe tinha raiva do irmão da Cat. Só que em vez de ele fazer algo contra o irmão da Cat, não, ele vai fazer algo contra as outras pessoas em volta, né? A esposa, ou o filho, ou a Cat, nunca pra ele em si. Então assim, aí ele fica nessa raiva e nesse ódio duradouro, praticamente o livro inteiro, até o final do livro, né? E aí ela vai contando vários detalhes, né, de como era naquela época, de como eles se tratavam, etc. Então, assim, são 291 páginas, não é um livro chato de se ler, em nenhum momento ele é entediante. Eu demorei um pouquinho para ler, porque eu parei ele também para ler o Vermelho Sangue, né? Mas assim, eu acho que eu devo ter lido em uma semana, creio eu. Não é chato de se ler, mas assim, eu esperava mais, né? É sempre assim, né? A gente às vezes vê uma coisa, né? Imagina, mas assim, eu fiquei não chateada com o livro, mas eu fiquei, talvez eu tenha ficado chateada comigo mesma, porque eu queria tanto ver essa história de amor no livro, eu li tão empolgada pra ver essa história de amor no livro, eu fui lendo, e eu não achei, tá? Sinceramente, pra quem gostou, pra quem conseguiu ver isso, não sei, vamos sentar e conversar pra vocês me darem uma luz, porque eu sinceramente não consegui, pode ser que eu daqui a um tempo, vou deixar ele descansar um pouquinho, vou tentar ler de novo pra ver se aparece pra mim, mas eu não consegui ver essa história de amor entre eles. O que eu mais vi no livro foi só briga de uma família com a outra, um querendo enlouquecer o outro, e sabe, as mulheres da família querendo ser muito mimadas, sabe, alguns da família sendo muito mimados e, sabe, sendo muito arrogantes e, sabe, não vi, sabe, não vi essa coisa de nascer o amor deles. Eles eram crianças, ficaram amigas, isso eu entendi, mas não consegui ver esse amor deles, mas mesmo assim é válido, tá? O amor nunca morre, diz aqui, né? Aqui, ó. O amor nunca morre. Realmente, o amor verdadeiro nunca morre. É muito engraçado porque no próprio Crepúsculo, né, eles falam bastante neste ponto das frases de amor do livro. Mas assim, é um livro bom, o único romance, né, que diz que foi o único romance da Emily, né, que ela escreveu. Ela morreu de tuberculose, que diz, né, que ela morreu de tuberculose um ano depois que o livro foi publicado, né, com 30 anos de idade. Foi o único livro que a Emily escreveu. É um livro bonito. Ó, aqui, ó, aqui por dentro a capa também dele é bonita, tá vendo? É bem bonito. A história em si é uma história interessante, como eu já tinha falado. Mas é aquilo. Quando você espera uma coisa e de repente não vê, você fica meio, né, meio chateado, ou meio assim, sabe? Poxa, será que eu fui a única pessoa que não vi isso? Eu não sei, aí fica aí a minha pergunta. Será que eu sou a única pessoa que não enxergou o amor da Cat e do Radcliffe nesse livro? Mas vale a pena ler, tá? O Morro dos Ventos Uivantes, aqui, vale a pena ler. Recomendo bastante. E até a próxima. Agora eu vou voltar a ler o Eldest. Não posso, apesar de eu comprei. Depois eu não sei se vocês viram no TwitchPic que eu comprei os 4 livros do Diários de Vampiro.
tenho outros pra ler, eu quero ler, tô tentando criar coragem pra ler Hospedeira, porque eu comprei o livro, mas eu tô com medo de ler esse livro, eu não sei ainda exatamente como se ele é muito assustador, mas eu tô com medo de ler. Mas assim, eu vou terminar de ler o Eldest pra ler o Designer, e aí depois eu vou voltar pros outros, porque eu preciso terminar de ler ele também, não adianta eu ficar largando por aí. Mas é isso aí. Então assim, até vou recomendar o Morro dos Ventos Uivantes pra vocês, mas assim, eu esperava um pouco mais desse amor todo. Não sei, talvez eu não tenha enxergado o que outras pessoas conseguiram enxergar. Então, fica aí, deixem as suas opiniões aí, eu quero saber quem conseguiu enxergar, fala pra mim o que achou, quem não conseguiu, que se junte a mim também e deixa aí também sua opinião, tá bom? Então aí eu fico por aqui, até a próxima, fiquem com Deus, beijo.